o nosso querido arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, que sempre traz aquela sua mensagem de fé e catequese. Sabe, e antes eu queria comentar, que é bom que a gente saiba disso, assim como o reitor agora, pouco que apareceu aí, quanta gente nós encontramos, Camila estava também, lá no Santuário São Judas Tadeu, no Jabaquara, São Paulo, no último dia 28. Um abração para aquele povo bom, querido, amigo, devoto de Nossa Senhora Aparecida também, e para os deunianos. Olha, fazem um trabalho bonito, e quanta gente lá falou assim: irmão, dá um abraço no Dom Orlando Brandes, irmão, parabenize Dom Orlando Brandes por tanta mensagem, por tanta coisa boa, porque ele nos ajuda a crescer na fé. Tá vendo só? Dom Orlando, bom dia, recado dado então aqui na TV Aparecida. Muito obrigado, os deonianos são muito generosos, porque trabalhei com eles lá em Joinville, e eles são os grandes iniciadores de toda aquela região. E, claro, nos ensinam então o amor ao coração de Jesus. E os deonianos também, eles têm esse carinho muito grande pelo coração de Jesus, mas olhando o sofrimento humano. E quero agradecer então esses trabalhos deles lá em Joinville. Eles eram em maior número do que os padres diocesanos. Olha. Então, há uma experiência muito bonita. Que bom, viu? Então um abraço deles, dos devotos de São Judas Tadeu, uma festa muito bonita, sem dúvida. Falando em São Judas Tadeu, falamos em todos os santos e santas de Deus. Amanhã, 1º de novembro, e o calendário litúrgico também coloca assim, né, Dom Orlando? É nossa maior vocação e aventura, sem dúvida, né? Sermos santos. No fundo é o desejo de cada ser humano, né? Nós queremos ser melhores do que somos, nós admiramos os heróis, admiramos, por exemplo, os médicos que morreram agora. Isso é santidade. Santidade existe fora da igreja, santidade existe em outras religiões, e santidade está bem pertinho de nós. De repente os seus pais, os meus pais, mas o Papa São João Paulo II dizia assim: eu conheço santos de calça jeans. Eu conheço santos lá no Jovens Santos, lá no bar. Eu conheço jovens santos, artistas e jogadores de futebol. Então a santidade está muito perto de nós, mais do que a gente pensa. Até porque, mesmo na leitura de hoje da missa, São Paulo saúda o pessoal de Éfeso, a comunidade de Éfeso, os santos que estão em Éfeso, os santos que estão em Filipos, os santos que estão em Corinto. E quem são? Os batizados. Então a gente tem a maneira de pensar que a santidade está muito longe de nós. É o contrário. A santidade está muito pertinho de nós. Porque a gente pensa que ser santo é ser perfeito. Errado, nota 0. Todos os santos começaram pecadores. Tem santos que saíram da prostituição. Tem santos que saíram da vida errada, da mundanidade. E são santos atraentes, como são Francisco de Assis. Até os 25 anos era um grande pecador. E Santo Agostinho, 2 amantes. Então veja que a santidade está muito pertinho de nós. Não devemos desanimar da santidade. Padre Alberto Pascotto tem uma frase que eu gosto muito: ser santo não é ser perfeito, porque nem os santos se acham perfeitos. Aliás, eles se acham muito pecadores, os santos, é interessante, né? E fazem penitência para a santificação dos pecadores, e não se colocam acima dos pecadores. Padre Alberto Pascotto diz assim: santidade é cair e levantar-se de novo, recomeçar. Este é o caminho de toda a santidade. Paulo apóstolo não foi assim, Pedro não foi assim, todos os santos são assim. E por falar em santo, você já nomeou antes aqui, vamos sempre rezar para que Padre Vítor Coelho de Almeida, então, seja declarado santo. Mas eu gostaria de fazer uma propagandinha do santo de hoje, porque é um irmão leigo o santo de hoje, só que não é redentorista, ele é jesuíta. E um jesuíta de família muito pobre, nascido na Espanha,
e teve que cuidar muito da família para sustentar a família. Casou-se e logo em seguida ficou viúvo, abandonado e pobre. E então ele procurou os jesuítas e foi aceito. Aqui está uma novidade, porque geralmente os jesuítas são tidos assim como muito intelectuais, como santos muito famosos, aliás, na história da igreja. E ele, um irmãozinho tão simples, mandaram ele para a ilha de Maiorca, que pertence à Espanha, e ele então viveu 45 anos na portaria. E depois da portaria, sempre as coisas pequenas, de arremendar lá as batinas esfarrapadas lá dos coleguinhas dele, então, e passavam por lá muitos desses jesuítas famosos, e ele dava conselhos na portaria. E passou lá um famosíssimo chamado Pedro Claver. Ele olhou para o Pedro Claver e disse: você vai ser o apóstolo da Colômbia, você vai ser santo, mas vai passar pela Colômbia. E não deu outra. Pedro Claver foi para a Colômbia, trabalhou 40 anos com os escravos. Pedro Claver atendeu mais de 300 mil escravos nesses 40 anos que passou na Colômbia. E de fato é o padroeiro da Colômbia. E em 1617, o irmãozinho então, Afonso Rodrigues e Pedro Claver foram canonizados. Está vendo os pequeninos? Hoje é dia desse irmãozinho, Afonso Rodrigues. Afonso Rodrigues. Bonito, que história. Os dois santos, quer dizer, o grandão e o pequenino, tem lugar para todos nós no caminho da santidade. Vamos ler um pouquinho a vida dos santos, vai ser muito bom. E também a gente perceber que os santos, quanto mais são pessoas de espiritualidade, tanto mais cuidam dos pobres, tanto mais compreendem os pecadores, tanto mais ajudam crianças abandonadas. Os santos são muito humanos, porque exatamente a santidade, ela consiste no amor a Deus e no amor ao próximo, mas a santidade, ela está em todos os lugares. Me permita ler, por exemplo, temos santos adolescentes, temos santos crianças, os santos inocentes depois do Natal, adolescentes, os pastorinhos de Fátima e tantos outros. E agora esse jovenzinho aqui, não é? É o Carlos Acutis, não é? Um jovenzinho santo. Mas temos santos que eram casados, que eram operários, que eram mendigos, que eram grandes professores, filósofos, médicos, juristas, reis, militares, empregados domésticas. A gente pode ser santo em todo lugar, até aí atrás dessas câmeras também. E lembrarmos, né, irmão, que o santo, ele sempre se fundamenta, primeiro na Eucaristia, segundo em Nossa Senhora e terceiro na cruz, no sofrimento, porque passam sempre por grandes provações. E um dado assim muito específico, o santo sempre agradece as humilhações que passou na vida, sempre as injúrias. Por quê? Porque ali então é um grande caminho de santidade, exatamente a aceitação, a serenidade, a paz que a gente passa nessas circunstâncias, e esse é um grande sinal, portanto, de santidade. Os crentes, não gostam muito de santos, mas nós gostamos. Não porque o santo tira o lugar de Jesus. Há certos erros na nossa igreja, viu? A gente, antes de saudar Jesus sacramentado, vai lá no santo. Não, primeiro Jesus, o santo em segundo lugar. E o papel do santo é nos levar a Jesus. Ninguém fica santo sem a vitória da graça de Jesus na sua vida. Pronto, você que é evangélico, entenda isso. Nós não endeusamos os santos, não, meus irmãozinhos e irmãzinhas queridos. Nós vemos a vitória da graça de Jesus na vida de um pecador que mudou de vida e que nós chamamos de santo. Isto é a grande graça da santidade. Que caminho bonito, né, Dom Orlando? E é um convite para todos nós. O Papa escreveu tão lindo para nós
na exortação apostólica Gaudete et Exultate, alegria da santidade. Gente, vamos viver assim, seremos cheios da graça divina, melhores do que somos. Bonito demais isso que o Dom Orlando falou. Às vezes a gente complica muito o caminho, e os santos vão mover a igreja, transformar o mundo, servem a todos. Olha que convite bonito. Vamos começar no dia a dia da nossa casa. Nós também seremos santos, e gostei muito disso, Dom Orlando, a santidade que refulge em todos os povos e credos, não é só para nós não. Falando da festa de todos os santos, segunda-feira, 2 de novembro, a memória de todos os fiéis defuntos, proclamar a nossa fé na ressurreição dos mortos, ver Deus face a face. Que mistério incrível, não? Que grande graça é morrer. Eu tinha um professor famoso em Roma que dizia assim: o dia da minha morte vai ser o dia mais feliz da minha vida, porque vou ver o bem que eu fiz, vou ver a maravilha da misericórdia de Deus que me perdoa, e vou ver Jesus face a face, vou reinar, vou reencontrar com as pessoas amadas e não amadas, porque é a comunhão dos santos. Então, nada de medo da morte, até porque Nossa Senhora está lá. Enfim, rezamos toda a Ave Maria, agora e na hora da nossa morte. Não está lá Nossa Senhora? Então vamos perdendo o medo, não é? E também São José, que é o padroeiro da morte, não é? E assim, Jesus então nos abraça, e é muito importante, irmão, a gente pensar nessa beleza da hora da morte. A hora da morte não é hora de tortura, não é hora feia. Existe uma literatura muito bonita de pessoas que estavam sendo veladas como mortas, mas elas não estavam mortas. E elas contam que no início, claro, dá um pequeno peso, isso é normal, mas depois vem uma luminosidade, uma paz muito grande, uma grande luz lá do fundo, mas que ela vai crescendo. E essas pessoas estão vendo o que quem está ali nas exéquias, no lado do caixão, o que estão falando, o que estão dizendo, é uma coisa muito bonita. Então essa literatura que tem bom peso científico nos tira o terror da morte. Por quê? A morte é uma hora de muita iluminação. Nós não estamos mais ligados ao tempo, ao relógio, não estamos mais ligados ao nosso corpo, nós já estamos na realidade espiritual. E por isso é uma hora de grande iluminação. E aí vem, se você levou uma vida boa, você vai confirmar na morte e já está no céu. Se a sua vida foi errada, na hora da morte você tem chance de pedir perdão. Mas por que então medo de morrer, quando tudo se faz, não é, para a vida melhor, para a plenitude da vida, para a felicidade completa? Vamos perdendo o medo da morte. E se tem alguma coisinha errada, e tem mesmo, a gente passa na portaria do céu. A portaria do céu é o purgatório. Porque no céu tem tanta luminosidade, e quando tem muita luz, a gente fica cego. Então eu não posso ainda ver aquela luminosidade, eu vou me acostumando com a luminosidade de Deus, da Santíssima Trindade, no purgatório. É uma adaptação. Você já está na portaria do céu, você já está salvo, mas precisa preparar-se um pouquinho, como você antes foi ali embaixo, não é? Se preparar, se arrumar, dar uma olhada aí, se essa camisa não estava amarrotada, não é? Essas coisas todas, não é? Então esse é o purgatório, gente. É uma coisa linda, bonita. Outra coisa bonita, nós vamos encontrar, e aqui quero falar, olhando nos olhos de quem perdeu já 160 mil pessoas nessa pandemia. Vamos nos encontrar, vamos nos abraçar na comunhão dos santos, dos salvos. Na última hora essas pessoas tiveram a graça da conversão. Vamos conviver na comunhão dos santos. A vida vai continuar. A vida não é tirada, a vida é transformada, e transformada para o melhor. E enquanto o irmão não me faz pergunta, e eu gosto que não faça muito mesmo, eu vou continuar dizendo assim, irmão, que tem 3 atitudes diante da morte. A primeira, pessoal que diz assim, os negativistas,
Nada, tudo acaba no cemitério, é um absurdo, esta vida não vale nada mesmo, acabou tudo, não é assim? Segunda resposta, não, existe reencarnação. Uma ideiazinha um pouquinho melhor, não é? Então já os gregos, os egípcios, os nossos irmãos espíritas falam muito da reencarnação, mas tem a terceira que é a nossa, ressurreição. Então, se trata de uma porta que a gente entra na ressurreição de Jesus, e é isso que nós celebramos agora no dia 2, esta fé no ressuscitado. Creio na ressurreição da carne, creio na vida que há de vir. Então, a proposta cristã da ressurreição após a morte, da vida após a morte, é claro que é a melhor resposta, é a mais real e o grande presente que Jesus nos trouxe. Dom Orlando, sem dúvida, as suas palavras amenizam muito, né? 160 mil mortes pela pandemia. Nossas boas obras certamente serão esse passaporte para o céu. A gente perguntou aqui, Dom Orlando, no começo do programa, quem quer ir para o céu? Aí, claro, todo mundo em casa falou, eu quero ir. Nós falamos, quem quer ir agora? Aí eles disseram, não, agora não, a gente quer ver sábado no santuário, quer escutar Dom Orlando Brandes. Tá mas eu vou dar uma de fingidinho, eu quero ir agora. Essa alegria nossa aqui, isso já é céu, né? Mas me lembro muito de um canto da Miriam que diz assim, olha, a vida para quem acredita não é passageira ilusão, e a morte é bendita, porque então é nossa libertação. É como diz o profeta Jó, Deus deu, bendito seja Deus. Deus tirou, bendito seja Deus. E nós não perdemos estas pessoas que amamos, né, Dom? Não ganhamos perdemos. Intercessores. Pelo contrário, elas estão mais pertinho de nós. Na minha vida de padre, que não são 40 dias, mas são uns bons 46 anos, sempre aconselhei isso e deu certo. Morreu uma pessoa da sua família, morreu, estou muito triste. Faça um presente dessa pessoa para Deus. Se teu parente, essa criança, esse jovem, o teu marido, a tua mulher, era uma flor bonita que Deus escolheu para ninguém pisotear amanhã. Não estou inventando, isso está no livro da sabedoria da Bíblia. Então a pessoa foi privilegiada e até, vamos dizer assim, não correndo risco de perder a sua beleza, e chegou a sua hora. Então, a pessoa é como uma flor colhida por Deus. Faça o presente. Nossa Senhora não deu o presente de seu filho Jesus para Deus? Pronto, está resolvido. Abraão não ofereceu Isaac e não resolveu. E as pessoas, irmãos e irmãs, que conseguem isto, eu vou fazer o presente de meu filho que morreu, o presente da minha vovó que eu tanto amado, o presente da minha esposa, o presente do meu marido, é a cura certíssima. Isso eu falo por experiência. Faça o maior presente da sua vida, imite a Jesus, que morrendo, Pai, em tuas mãos eu me entrego. Então vamos entregar nós também os nossos mortos. Isso é uma coisa. Segunda, os nossos mortos não estão de braços cruzados lá em cima. Eles estão sempre, elas, intercedendo por nós. Creio na comunhão dos santos. A comunhão dos santos é eles rezarem por nós e nós rezarmos por eles. É um tesouro da igreja. E eu sempre digo para as pessoas, preste bem atenção, que esse teu marido, esse teu filho que morreu, já está intercedendo por ti e você já está recebendo graças. Não fique aí só reclamando. Perceba as graças que você já está recebendo. Pronto, a pessoa fica curada. Experiência da minha vida de padre. Muito bonito. Dom Orlando, olha, eu vou dar uma sugestão. O senhor deveria escrever um livro sobre esse assunto da morte. Muito bonito a forma como o senhor diz, reza e nos ajuda a viver isso. Dom Orlando, nós queremos agradecer demais a sua presença. Vamos para aquele rápido intervalo. Sábado no Santuário continua. Queremos pedir a sua bênção. E o Dom Orlando falou da minha camisa. Ele está com um conjunto chique aqui hoje também, Dom. Dom, muito obrigado. É que o Papa falou da roupa jeans, não é? Eu venho com a minha tradicional, mas tá santo assim, tá viu? ajeitadinha, não é? Vou rezar assim: Senhor, transformai a nossa dor em luz, transformai nossas angústias em paz e felicidade. Senhor, o céu é a luz verdadeira, é a
verdadeira saciedade de nossos desejos. É a eterna alegria, é a aventura completa e é a consumação dos nossos desejos. Repito, o céu é a consumação de todos os nossos desejos. Amém. Amém. Muito obrigado, nosso querido bispo, arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes.